Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio do Japão, etapa de número 16 da temporada 2024, cada vez mais próxima à temporada 2024, principalmente agora por conta da vitória dupla, da vitória na sprint e na corrida de Pecco Bagnaia, reduzindo agora para 10 pontos a vantagem de Jorge Martin no campeonato. Jorge Martin caiu na classificação, deu uma grande oportunidade para o Pecco Bagnaia nesse final de semana e o Pecco agarrou com as duas mãos. O Pedro Acosta também deu aí a sua colher de chá, fez a sua primeira pole position, mas caiu nas duas corridas o Pedro Acosta. Ei, Pedro Acosta ainda precisa melhorar um pouquinho, apesar de ser um grande piloto. O Marc Marquez também perdeu a pole position. A corrida sprint foi uma corrida interessante, mas a corrida de domingo realmente foi bem chata ali. Depois que o Acosta caiu, nada mais ali aconteceu naquela corrida, mas uma corrida que junta aí ainda mais os dois líderes da temporada, e tem essa briga aí pelo terceiro lugar entre o Enea Bastianini e o Marc Marquez, que também disputaram aí esse último lugar do pódio na pista. Mas enfim, domingo histórico também, primeiro título colombiano da história do Mundial de Moto Velocidade com o Davi Alonso, um pilotaço aí. Vamos falar também sobre ele. Diogo Moreira voltou também à Moto2 com um ótimo oitavo lugar. Enfim, vamos falar disso e de muito mais agora nesse vídeo pós-GP do Japão, a nossa análise do GP do Japão. Primeiro, é claro, vamos passar aqui rapidinho o resultado das corridas. Na sprint nós tivemos Francesco Bagnaia vencendo a prova, uma dobradinha com o Enea Bastianini. O Pecco Bagnaia quase sem combustível ali no final, fez uma última volta ali com a mão lá em cima, fez o Bastianini e o Marquez chegarem muito próximos dele. O Jorge Martin na quarta posição, depois o Franco Morbidelli, Fábio Di Giannantonio, Alex Marquez, Jack Miller e Maverick Viñales fechando na nona posição. Já a corrida principal teve novamente vitória de Pecco Bagnaia, depois Jorge Martin, Marc Marquez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Brad Binder em sexto, Marco Bezzecchi sétimo, Fábio Di Giannantonio oitavo, ou seja, 7 Ducatis aí entre os 8 primeiros, né? A única Ducati que não esteve aí nesse top 8 foi o Alex Marquez, que bateu, né? Subiu em cima do Juan Mir nesse da prova. Depois a gente teve o Aleix Espargaró, Jack Miller, Johan Zarco, Fábio Quartararo ficando sem combustível de novo no final e perdendo a posição para o Johan Zarco aí. Portanto, a Copa Japão aí vencida pelo Zarco no Japão, exatamente. Depois o Takaki Nakagami, sua última corrida de casa como piloto regular aí da MotoGP. Depois Luca Marini, Raul Fernandes apenas na 15ª posição. E no campeonato agora o Jorge Martin lidera com 392 pontos, 10 na frente do Pecco Bagnaia. Depois vem o Enea Bastianini, 2 pontos na frente do Marc Marquez. O Brad Binder teve problemas eletrônicos na sprint, acabou passando pelo Pedro Acosta, que agora é o 6º colocado no campeonato. Muito bem, antes da gente começar aqui a nossa análise do Grande Prêmio do Japão, não se esqueça, se você não for inscrito, de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo, me ajuda muito aqui no YouTube. Obviamente, me ajuda você estar aqui, me ajuda você também se inscrever, me ajuda também você dar like. E eu também queria agradecer a essas pessoas que estão aqui embaixo, que são os nossos primeiros membros do canal. Como você sabe, assistiu o vídeo da semana passada, eu abri um programa de membros aqui. Se você quiser me incentivar, eu, como eu falei, não vou mentir, não tenho muito o que oferecer, mas assim, se você quiser incentivar, se você gosta do meu conteúdo, por muito pouco você consegue me incentivar. Portanto, dê uma olhada aí, se você quiser, se torne um membro do Full Gas Podcast. Muito bem, mas Grande Prêmio do Japão, vitória de Pecco Bagnaia, vitória de número 900 da Itália no Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Final de semana que saiu muito barato pro Pecco Bagnaia, porque o Jorge Martin deu uma grande colher de chá para ele, caindo na classificação, classificando na 11ª posição. Jorge Martin fez duas grandes largadas, tanto no sábado quanto no domingo, mas o Pecco Bagnaia estava largando na primeira fila, então tinha muito ali o que ele pudesse fazer. Ele, o Bagnaia, normalmente tem mais ou menos o mesmo ritmo, então ele sai já muito atrasado com relação ao Bagnaia e seria difícil de ultrapassar. Foi complicado de ultrapassar em Motegi nesse final de semana, as motos estão andando no limite, aerodinâmica, ride height device, os freios foram um tópico nesse final de semana. O Marc Marquez reclamando muito dos freios, os freios dele superaquecendo. Então o Jorge Martin, que tinha, na verdade, o melhor ritmo, né, nos treinos de sexta-feira. Se você for analisar o Jorge Martin em voltas ali, testando ritmo de prova, ele era melhor, ele era mais rápido de maneira marginal ali do que o Pecco Bagnaia. Ele foi uma das vítimas aí da classificação ali, que foi em condições ali meio mistas, com garoa, com alguns pingos em alguns momentos, e ele acabou errando ali na curva 9, acabou caindo e perdeu pontos numa pista onde no ano passado ele comandou e numa pista onde o Pecco Bagnaia nunca tinha vencido na MotoGP. O Martin bem que tentou, respondeu 2 vezes o Pecco Bagnaia, começou a se aproximar dele durante a corrida, mas realmente chegava ali a meio segundo, ele não tinha mais muito o que fazer, e ele disse que errou na curva 3, né, perdeu a frente, salvou com o cotovelo a poucas voltas do fim, e ali ele realmente desistiu, falou, vou ficar com o segundo lugar. O Marc Marquez já estava muito atrás dele, garante aí o Pecco Bagnaia, mas encurta ainda mais a vantagem, né? Eram duas pistas, né, favoráveis teoricamente, pelo que a gente viu no ano passado, ao Martin, tanto Indonésia quanto Japão.
Na Indonésia, o Martin caiu na sprint, venceu a corrida principal, mas o Bagnaia venceu a sprint e chegou em segundo na corrida principal, ou seja, o Jorge Martin saiu com 3 pontos a menos e agora ele sai com 11 pontos a menos numa pista que no ano passado ele venceu a sprint e venceu a corrida principal. E onde, como eu falei, o Bagnaia nunca tinha vencido, portanto são dois eventos, né, que o Jorge Martin ele perde a possibilidade de aumentar essa diferença, mesmo sendo em pistas onde teoricamente ele iria melhor do que o Bagnaia, numa análise pré-evento, vamos colocar assim, de 24 pontos de vantagem para 10 agora, com 4 GPs por fim, vamos ver o que acontece. O fato é que o Pecco Bagnaia agora é o piloto que mais venceu na temporada, tem 8 vitórias em GP, 6 vitórias em sprints, uma a mais do que o Jorge Martin, né? No caso, o Jorge Martin também venceu apenas 3 GPs até agora, 5 sprints. E aí vocês perguntam como o Pecco Bagnaia consegue estar atrás do Jorge Martin nesse momento da temporada, mesmo tendo vencido muito mais, 6 zeros, né? 3 em GPs e 3 em sprints, contra apenas 3 zeros do Jorge Martin, portanto faltando constância para o Bagnaia. Mas teve alguém que resumiu muito bem a corrida, foi o Marc Marques, falou logo depois da corrida ali no Parque Fechado que a corrida foi super chata, de fato foi bem chata mesmo. O Pedro Acosta, que poderia dar uma graça para essa corrida, caiu lamentavelmente ainda no início, vamos falar dele já já, mas o Marques falou realmente que esse tipo de pista stop and go para as motos atuais da MotoGP é muito mais difícil de você fazer ultrapassagem, por conta de você perder a sustentação frontal nas frenagens, a questão das asas e por conta, né, no caso da aceleração, todas elas são muito perfeitas, então é muito difícil você conseguir fazer a diferença. Realmente, eu acho que o único trecho ali que realmente o braço ali faz mais a diferença em Motegi é aquele setor 3 ali, né? Depois que você sai da curva 6, que você passa pela primeira vez debaixo do oval, aquela parte é uma parte mais técnica da pista, de resto tem 4 freadas muito fortes em Motegi, locais eu diria onde as motos atuais se comportam mais ou menos da mesma maneira, principalmente se você estiver na mesma moto que o seu concorrente. Mas o fato que também foi uma oportunidade perdida para o Marc Marques nesse final de semana, porque ele perdeu a pole position num erro ali do sistema da direção de provas. Ele saiu da pista na saída da curva 4, numa voltaça que ele tinha feito, era o recorde da pista mesmo ali, com as condições mistas daquele momento da classificação. Ele foi pro verde e a direção de prova teve que tirar a volta dele, não foi automaticamente, foi manualmente que ele teve a volta retirada, portanto ele teve a volta retirada muito depois do que ela deveria ter sido retirada. O Marques não conseguiu responder ali ao fato da volta ter sido retirada, porque ela foi retirada apenas após o fim da classificação. E quando ele fez a volta, quando ele passou ali pelo verde, ainda faltava mais 3 minutos e 50, se não me engano, de classificação. Enfim, além de ser uma regra já bem severa, eu diria, na MotoGP, de o cara tocar no verde e perder a volta inteira, o Marques ainda não teve essa punição aplicada da maneira como ela deveria. Então, uma pena para o Marc Marques, faltou consistência. Entretanto, na corrida, ele foi salvo pelo gongo, porque na última volta ele também tocou no verde na curva 4, e o regulamento demanda que se você estiver com seu concorrente atrás a menos de meio segundo na última volta, você for pro verde, você perde, né? Você dropa uma posição automaticamente. E o Marc Marques, ele chegou na frente do Brad Binder exatamente 536 milésimos. Ou seja, por 36 milésimos o Marc Marques ele não perdeu o seu pódio depois de ter passado pelo verde na corrida também, enfim, depois de ter resistido à pressão do Enea Bastianini. Fez uma corrida esquisita, né? Bastianini, né, ficou preso muito tempo atrás das KTMs. Bastianini não consegue frear muito bem, né? Acho que é um defeito que ele tem ali, pilotagem, ele não freia tão dentro quanto o Marques, quanto o Martin, quanto o Bagnaia. Perdeu muito tempo realmente para passar tanto o Binder quanto o Jack Miller. Enfim, o Marc Marques, que também teve problemas com freios nesse final de semana, né? O próprio Bastianini conseguiu frear ali na frente do Marc Marques no finalzinho da corrida sprint para manter o segundo lugar. E o Marques reclamou o final de semana inteira de superaquecimento dos freios, né? Motegi é provavelmente a pista que mais exige dos freios no campeonato. Ele usou inclusive uma pinça especial. A pinça dele estava superaquecendo acima dos 200 graus. O Marques, como você sabe, grande freador. Enfim, o fato é que as motos, né? Com toda a aerodinâmica, com tudo aí que a gente tem conversado, todos esses avanços tecnológicos das motos, tanto os pneus, no caso da pressão de pneu, quanto os freios, estão ficando obsoletos rapidamente aí para essas motos que cada vez mais estão no chão e cada vez mais estão demandando mais, né, tanto dos pneus quanto dos freios. O piloto que freia tarde, né, um piloto que freia muito bem ali como o Marc Marques, tende a sofrer um pouquinho mais. Por exemplo, o Jorge Martin usa os freios de maneira diferente, ele disse que não teve esse problema durante o final de semana. A Brembo chegou até a colocar uma pinça com furos ali para o Marc Marques, para refrigerar melhor ali a pinça de freio. Tão grave era o problema do Marc Marques, um problema que já vem se estendendo já durante alguns momentos dessa temporada, mas que em Motegi, segundo ele, foi pior. E durante esse final de semana, né, eu não sei se você acompanha o canal do Manuel Pessino aqui no YouTube, mas ele falou uma coisa muito interessante, porque a Ducati descobriu o que levou ao estouro de motor do Marques no Grande Prêmio da Indonésia. O fato é que no Grande Prêmio da Holanda, a Ducati colocou em todas as GP23 uma peça na parte traseira da moto. A Ducati GP23, no começo da temporada, os pilotos falavam muito, né, principalmente o Marco Bezzecchi, falava muito que o excesso
excesso de aderência traseira em saída de curva empurrava a frente e fazia a frente sair, o que gerava menos confiança, principalmente nele, né? O Bezzecchi, se a gente for comparar a performance dele do ano passado para esse ano, piorou bastante. Enfim, em Assen, uma peça foi instalada na traseira da moto, fazia com que a aderência fosse um pouco pior, com que a moto patinasse um pouquinho mais no trem traseiro. Isso fazia com que não puxasse tanto a frente da moto, fazia melhorar um pouquinho esse problema da frente. Entretanto, essa patinada aumentava os giros do motor, e aumentando os giros do motor, expunha a unidade a rotações mais altas, que no fim das contas levou ao estouro de motor do Mark Marques, que a gente viu aquele estouro pirotécnico aí com muito fogo no Grande Prêmio da Indonésia. Enfim, não preciso dizer que nesse GP do Japão, nenhuma Ducati andou com essa peça, que não se sabe direito qual é, mas que enfim, fazia diferença nessa parte aí da performance das Ducati. Fala do Pedro Acosta, que fez a sua primeira pole position nesse final de semana, herdou ela do Mark Marques, mas fez uma grande classificação. Enfim, ele durante a sexta-feira tinha ritmo ali para brigar com o Bagnaia, com o Martin, pelas vitórias tanto na sprint quanto na corrida, e largando na frente, de repente se tornou aí um favorito para a vitória. Ele venceria a corrida sprint, ele despachou ali o Bagnaia ficou na frente dele no começo da corrida, mas ele tinha muito mais ritmo, fez a ultrapassagem, e no momento que ele foi acelerar para garantir a vitória, ele acabou por errar ali na curva 7, caiu sozinho, mais uma queda sozinho para o Pedro Acosta, mas ele tinha mais uma corrida para largar na frente, portanto era ruim, mas não era tão ruim assim, porque ele mais uma vez largou mal. O Pecco Bagnaia, né, que teve problemas em largadas nas últimas corridas, acertou as duas largadas dessa vez, e ele na segunda posição tentando alcançar o Bagnaia ainda no começo da corrida, errou na última curva, caiu também, sai zerado desse final de semana que ele claramente deixou o nervosismo tomar conta dele. Tem caído demais o Pedro Acosta, é o piloto que mais caiu nessa temporada, juntando em treinos e corridas. A questão é que ele mostrou que ele é muito rápido, mas realmente alguém tem que dar um freio no Pedro Acosta, fazer ele parar de cair, porque esse ano foram muitas quedas, né? Ele caiu em corridas que ele poderia andar muito bem, né? Como na França, que ele estava muito bem, na Catalunha, que ele estava muito bem, Misano também, que ele estava disputando ali na frente no começo da prova, tanto principalmente a corrida sprint, ele tinha 4 voltas e não tinha mais nenhuma ameaça. Cair sozinho realmente foi feio, mas enfim, mais 4 corridas aí para ele tentar mostrar mais aí nessa temporada, ele que perdeu a 5ª posição pro Brad Binder na pontuação desse final de semana. Tivemos ainda a Copa Japão, né, no Grande Prêmio do Japão, importante a gente falar, o Fábio Quartararo ficou sem combustível novamente, assim como o Misano, quando ele era o 5º colocado, caiu para 7º, dessa vez ele perdeu só uma posição. Realmente os problemas aí da Yamaha vão persistindo, mas o Fábio Quartararo, de no campeonato, de longe é a melhor moto japonesa, o piloto que mais foi constante nessa temporada, mostra sua qualidade, mas aí a Yamaha ainda tá voltando aí, falta um degrau ainda pra eles. Enfim, ficar sem combustível é feio. E o Alex Marques bateu ali no Ramiro, eu tomei muito dislike aqui no canal do Grande Prêmio de Aragon, quando eu falei que a culpa era inteira do Alex Marques, que era uma grande inabilidade do Alex Marques ali, aquele acidente com o Pecco Bagnaia, e ele fez a mesma coisa com o Juan Mir aí, depois de errar a curva 11 na primeira volta, subiu em cima do Mir, e enfim, o Mir levou a moto dele ali pra caixa de brita, né? Depois os dois caíram, por isso o Alex Marques vai ter uma long lap penalty exatamente para o Grande Prêmio da Austrália. Pelo menos dessa vez ele foi punido, né? Eu acho que o que ele fez ali com o Pecco Bagnaia ainda foi pior, mas realmente mostra ali um pouco da falta de noção ali em disputa aí do Alex Marques. A gente viu em Aragon, não foi punido, pelo menos está sendo punido agora no Japão. Vamos falar das outras categorias agora, mas vamos começar hoje pela Moto3, que tem o seu campeão mundial, Davi Alonso, o colombiano, obviamente nascido em Madrid, como você sabe, mãe dele, parte de mãe da família dele é colombiana, por isso ele corre com a bandeira da Colômbia. Mas ele gosta muito da Colômbia, ele sempre canta o hino da Colômbia no pódio, portanto eu diria que dá pra gente dizer que o Davi Alonso é um irmão aí, é um irmão nosso, sul-americano, de coração, de adoção, enfim, leva a bandeira da Colômbia pro lugar mais alto do pódio, pela 10ª vez no ano, pela 14ª vez na sua carreira na Moto3, superando o Romano Fenati, nessa era Moto3 da categoria menor. É ele o piloto que mais venceu de 2012 até hoje, e aí consegue 10 vitórias na temporada, consegue o mesmo número que conseguiu, por exemplo, o Mark Marques, que conseguiu, por exemplo, o Fausto Gresini, que conseguiu 10 em 11 corridas em 87, e está a uma corrida de empatar com o recorde de vitórias numa temporada da categoria menor, que é exatamente do Valentino Rossi em 1997 de 125. Ele tem mais 4 GPs para fazer isso, e vendo como ele é bom nas últimas voltas, eu diria que é improvável da gente não ver esse recorde sendo batido. Ele é muito melhor do que todos os outros pilotos desse grid, ele sobra muito na turma aí, realmente um nome para o futuro. Ele vai subir para motos mais pesadas, maiores no ano que vem, né? A Moto 2 é sempre uma adaptação muito difícil quando você vem da Moto 3, né? A gente viu esse ano os pilotos que disputaram o título do ano passado
passado, Maziá, Sasaki sofrendo, né? O Diogo Moreira também sofreu. Quão melhor ele é, o quanto ele consegue ali ser melhor do que os outros nas últimas voltas, principalmente. Moto3 é uma categoria que é uma selva e mesmo assim ele sempre consegue gerir a corrida da melhor maneira e aparecer no final como o mais veloz, e foi o que aconteceu também no Japão. Ele despachou todo mundo, mesmo tendo andado em sétimo no começo da corrida. Enfim, garantiu o título, o primeiro título da Colômbia no Mundial de Moto Velocidade, o primeiro título de um sul-americano desde o Carlos Lavado, venezuelano Carlos Lavado, de 250 em 1986. E é realmente muito diferenciado o Davi Alonso, e vamos ver até onde ele pode chegar ainda esse ano. Tanto o Davi Alonso em primeiro, Colin Vair em segundo, e o Adrian Fernandes novamente no pódio na terceira posição. O Daniel Gado, que era o mais próximo do Fernandes, chegou mais próximo do campeonato, chegou na quarta posição, e no campeonato agora 109 pontos entre Davi Alonso e Daniel Gado. A disputa agora é pelo vice, com o Daniel Gado, Colin Vair e o Ivan Ortolá, que caiu no finalzinho, né? Foi o que deu a colher de chá ali pro Davi Alonso, fez ele fazer as últimas voltas na tranquilidade. O Ortolá era o piloto mais veloz e no fim das contas acabou por cair, não chegou ao final. Muito bem, vamos falar de Moto2, uma corrida também muito interessante por conta da chuva aí que caiu logo na primeira volta da prova original. A prova foi paralisada e depois tínhamos um sprint de 12 voltas, e vou te falar que o Ai Ogura arriscou muito, né? A gente falou do Jorge Martin, que entrou no boxe em Misano, não precisava passar todo esse risco num momento. Tava ali vários pilotos disputando em grupo ali por conta da chuva que tava caindo. Dessa vez o Ai Ogura, ele deu uma de Jorge Martin, mas deu muito certo, porque todo mundo colocou pneu de chuva para fazer a corrida de 12 voltas, e o Ai Ogura, mesmo com a pista super escorregadia, mesmo todo o cuidado ali dele levando a moto pro grid, ele ficou com o slick. O início da prova foi muito ruim, ele caiu lá para trás, caiu fora da zona de pontuação, de repente começou a andar 2 segundos mais rápido que todo mundo e foi para frente, mas não venceu a corrida. Quem venceu a corrida foi o Manuel Gonzalez, que também escolheu largar de pneu slick, deu super certo, estava mais rápido que o Ogura, e o Ogura terminou na segunda posição. E obviamente ele gostaria de vencer o GP na sua terra, o GP do Japão, mas foi uma batalha e ele tá afim realmente de vencer a guerra. Agora ele tem 60 pontos de vantagem pro Sérgio Garcia, que mais uma vez não apareceu nesse final de semana, encaminha bastante aí a conquista desse título. O Manuel Gonzalez também fez uma grande corrida, sua primeira vitória na Moto2. Ele que era o meme do quinto lugar, só chegava em quinto lugar até o ano passado, assim como o Aron Canet só chega em segundo, né? Tivemos aí o fim de 2 memes aí nas 2 últimas corridas, né? O Aron Canet com segundos lugares e o Manuel Gonzalez conseguindo sua primeira vitória. Diogo Moreira voltou nesse grande prêmio do Japão, fez um grande trabalho nesse final de semana, sempre andando ali ou dentro do top 10 ou próximo do top 10 em todos os treinos, e mostrou um bom ritmo no molhado, né? Quando começou a chover ali na primeira volta da corrida original, ele já estava em terceiro, e dos pilotos que largaram de pneu de chuva, ele chegou na 8ª posição, mas dos pilotos que largaram de pneu de chuva, ele chegou na 2ª posição, apenas atrás do Celestino Vietti. Então um grande resultado para o Diogo Moreira, mais pontos no campeonato para ele, reassumindo a 18ª posição, portanto, final de semana bom para ele, ver que ele pode fazer ainda mais nesse campeonato. Manuel Gonzalez venceu com Ai Ogura em segundo, Filipe Salati na 3ª posição, como eu falei, o top 6 ali, né, o Zonta van der Gordon, o Xavi Artigas, né, o Jeremy Alcoba, que chegou na 4ª posição, eles também estavam com pneus slicks. Aí o primeiro aí com pneus de chuva foi o Celestino Vietti, Diogo Moreira em 8º, e no campeonato o Ai Ogura 60 pontos na frente. A disputa realmente está pelo vice, né, porque o Sérgio Garcia, a diferença dele do Garcia pro Aldeguer é de apenas 18 pontos, portanto tudo pode acontecer por esse segundo lugar, mas eu diria que esse título já é do Ai Ogura. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal, considere ser membro desse canal também, para me ajudar a fazer mais conteúdos como esse. E é isso, a gente se vê na próxima, um abraço, valeu!